Alô, alô? Alô, alô? Olá, pessoal. Estou aqui novamente, né, para a nossa revisãozinha aí de direito do consumidor, para que vocês possam fazer uma excelente prova, né? Lembrando aí alguns conceitos, algumas questões fundamentais que possivelmente serão cobradas na prova de vocês, pessoal. Então, vamos lá. Vamos lá. Deixa eu pegar minhas canetas aqui. Vamos fazer alguns pontos aqui, né? Primeira questão importante, galera. Primeira questão importante. Vocês já aprenderam, já relembraram como é que se identifica, né? Se a relação é de consumo ou não. Gente, para identificar se a relação jurídica é de consumo, vocês vão enxergar o quê? A presença dos elementos da relação jurídica de consumo. De um lado, consumidor, de outro lado, fornecedor. Sujeitos da relação jurídica de consumo. Sujeitos ou elementos subjetivos, certo? Teremos que ter ainda produtos ou serviços. Produtos ou serviços. Elementos objetivos da relação jurídica de consumo. Não esqueçam que tanto consumidor quanto fornecedor podem ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Está lá nos artigos 2º e 3º do Código do Consumidor. Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. O consumidor é aquele que adquire produto ou serviço como destinatário final. E o fornecedor é aquele que desenvolve aquela atividade de forma habitual. Então, a habitualidade e a destinação final têm que estar presentes para caracterizar o quê? Os elementos subjetivos da relação jurídica de consumo ou os sujeitos da relação jurídica de consumo. Produtos e serviços, pessoal. Produto, qualquer bem, né? Qualquer bem, tanto serviço quanto produto. Produto, qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Serviço, qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração. Não esqueçam aqui, em relação ao serviço, a remuneração. Remuneração que não precisa, naturalmente, ser direta. A remuneração pode ser feita de maneira indireta. Exemplo, quando você vai ao mercado e deixa seu veículo, né, guardado lá no estacionamento, naturalmente há remuneração desse serviço de guarda. Como é que é feita essa remuneração de forma indireta? No momento em que o fornecedor, lá o supermercado, o supermercadista, precifica os produtos, ele também, né, coloca nesta conta aquele local, aquele serviço de guarda, limpeza, aluguel e tudo mais, tá? Então, não esqueçam que a remuneração não precisa ser direta, ela pode ser indireta. Isto posto, você identificou na tua prova que aquela questão, né, é uma questão de consumidor. Aí você vai pegar lá, né, as suas anotações, o seu conhecimento, as suas lembranças, e a lei vai fazer a prova de uma forma, ó, chuchu beleza, tá? Bem, uma outra questão super importante que a gente tem que lembrar, e a gente toma mais um cafezinho, vocês podem tomar um cafezinho, enquanto me assistem também. Cafezinho gostoso aqui do curso. Vamos lá. Uma outra questão super importante são os 2 sistemas de responsabilidade civil previstos no Código do Consumidor. Vamos lembrar disso? E vamos usar a nossa caneta vermelha para lembrar de um e a nossa caneta azul para lembrar de outro. Responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. Pelo fato do produto ou serviço. E responsabilidade pelo vício do produto ou serviço. Tá?
Vejam, são 2 sistemas de responsabilidade civil previstas no Código do Consumidor. Responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, ou seja, é aquela responsabilidade civil que nasce da inobservância do dever de segurança. Dever de segurança. A inobservância do dever de segurança faz nascer o quê? O dever de indenizar. Faz nascer a responsabilidade civil daqueles fornecedores mencionados no Código do Consumidor. A responsabilidade pelo vício, ela nasce também, né, da inobservância de um dever, que é o dever de qualidade. Qualidade. Qualidade, adequação. Eu tenho, portanto, que os produtos colocados no mercado devem ser o quê? Adequados, ter qualidade e também devem ser seguros. Não havendo a observância do dever de segurança ou a observância do dever de qualidade e adequação, nasce o dever de indenizar. Bem, produtos que podem causar os chamados acidentes de consumo. Acidentes de consumo. São aqueles produtos que apresentam o quê? Ou serviços que apresentam defeito. Defeito, produtos defeituosos. Produtos defeituosos são produtos que não apresentam a segurança que legitimamente o consumidor espera. Eu tenho uma expectativa de segurança em relação a esse produto aqui, que é um telefone celular. A minha expectativa de segurança diz respeito, né, a eu imaginar, obviamente, que esse produto não vai explodir na minha mão por um defeito de fabricação, certo? Então, eu tenho o dever de segurança, né, que deve ser observado pelos fornecedores. Quando esse dever de segurança não é observado, acontecem os acidentes de consumo. Então, fiquem atentos, porque na prova de vocês pode aparecer a palavra defeito. A palavra defeito tem que acender uma luz na cabeça de vocês. Se a palavra defeito aparecer na sua prova, você sabe que a tua resposta está dos artigos 12 a 17 mais 27, tá? Ou seja, está lá nas disposições que tratam dos acidentes de consumo causados por defeitos de fabricação ou defeitos na prestação de serviço. Defeito na prestação de serviço que pode causar dano à vida, saúde e segurança do consumidor. Eu contrato uma empreiteira para construir um prédio, ou para construir um imóvel, para construir uma peça na minha casa. E essa empreiteira utiliza uma areia inadequada, uma areia de praia. E este cômodo vem a desabar, né, atingindo lá os moradores que estão naquele cômodo. Acidente de consumo, defeito na prestação de serviços. Entenderam? Vocês vão lá para o artigo 14 do Código do Consumidor. Defeito no produto. Eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui do telefone celular. Virou, mexeu, a gente vê uma notícia, né, envolvendo uma marca de telefones celulares ou de eletrônicos, enfim, quaisquer, em que produtos são colocados no mercado com um defeito de fabricação tal que venha a explodir, por exemplo, a bateria, né, ao ser carregada, esquenta de forma demasiada, fazendo com que o produto exploda, trazendo danos à vida, saúde e segurança do consumidor, tá? Lembrem que os defeitos podem ser de informação também. O que é um defeito de informação, pessoal? A falta da informação, por exemplo, num desodorante, né, sobre a composição daquele produto, e, eventualmente, alguém pode ser alérgico a um dos componentes da fórmula, passa no seu sovaquinho e seu sovaquinho empipoca, fica inchado, fica coçando, uma desgraça total. Desencadeia um processo alérgico. Onde é que está o problema aí? O problema está na
falta de informação, né, sobre a composição daquele produto que pode causar danos à vida, saúde e segurança. Eu brinquei com vocês citando o desodorante, mas eu posso lembrar vocês, né, daquelas pessoas que são alérgicas a camarão. Tem pessoas que são alérgicas a camarão e tem processos, enfim, repercussões seríssimas, né, podendo até morrer, inclusive, se ingerirem o camarão. Então, tem que ter enfim, no cardápio, na embalagem, a informação, esse produto contém camarão. Para quê? Para que pessoas não morram, né? Já que são alérgicas a essa delícia do mar, tá bom? Entenderam? Então, não tem enrosco aqui. O que é o 27 aqui, galera? O 27 é o prazo, né? É o artigo onde está o prazo, que deve ser observado pelo consumidor que sofre um acidente de consumo. Então, imaginem uma hipótese envolvendo um veículo, né? Esse veículo apresenta, como houve um caso rumorosíssimo, esse veículo apresenta um defeito no sistema de freios, certo? Os freios, quando instados, não funcionam adequadamente, pois defeituosos, né? Não segurando o carro, não freando o carro, que vem a colidir com outro veículo, atropelar pessoas e tal. É um defeito de fabricação. Ora, acontecendo o acidente de consumo, qual é o prazo que o consumidor, né, vítima, tem para demandar? O prazo é de 5 anos. Vamos lá, 5 anos, contados do quê? Do conhecimento do dano e do conhecimento da autoria do dano, que podem acontecer em momentos distintos, né? 5 anos contados do conhecimento do dano e do conhecimento da autoria. Cuidado com esses prazos. Por quê? Porque pode o perguntador tentar te induzir em erro, né? Colocando um problema onde conte que um consumidor comprou um produto há 3 anos atrás, 4, 5 anos atrás, sofreu acidente de consumo agora, né? E remeta a você esse prazo da compra. O prazo da compra é uma informação secundária. O que importa nos acidentes de consumo decorrentes dos defeitos é o quê? O conhecimento do dano, o momento do conhecimento do dano e da autoria do dano que acontecer por último. Então, fique esperto, tá? Uma outra questão importante que está lá no artigo 14, parágrafo 4º, é a responsabilidade pessoal do profissional liberal. Vamos lembrar, pessoal, que a regra no Código do Consumidor é a responsabilidade objetiva. Essa é a regra do Código do Consumidor. Qual é a exceção? A exceção é a responsabilidade pessoal do profissional liberal. A responsabilidade pessoal do profissional liberal será apurada mediante a verificação de culpa. Para que aquele profissional liberal seja responsabilizado, né, que ele é dentista, que ele é médico, terá que ser verificada a existência do quê? Negligência, imprudência ou imperícia. Então, tomem cuidado com isso também. Esse tema aqui é um tema que virou, mexeu, cai nas provas. Por que é que eu estou escrevendo em vermelho, né, as disposições relativas à responsabilidade pelo fato do produto e do serviço? Porque defeito igual a sangue, morte, tragédia, tristeza. Para vocês lembrarem, sangue, morte, tragédia, tristeza. Acidentes de consumo, danos à vida, saúde e segurança, né? O consumidor vai a um parque de diversões, sobe na montanha-russa, né? Os carrinhos, ao invés de fazerem este movimento, seguindo, né, o fluxo lá da montanha-russa, simplesmente voam para fora. Quem que nunca viu uma notícia como essa? Um defeito na prestação de serviços que causa o quê? Um acidente de consumo e faz nascer o dever de indenizar, faz nascer a responsabilidade civil deste fornecedor. Qual é o prazo, né, que as vítimas de acidentes de consumo têm para demandar? 5 anos contados do 5 anos contados do conhecimento do dano e de sua autoria. Então, fiquem atentos a esse prazo do artigo 27. Bom, vamos lá. Responsabilidade pelo vício do produto e do serviço. É o outro sistema de responsabilidade civil,
né? Quando há inobservância do dever de qualidade. Aí nós temos o quê? Os incidentes de consumo. Incidentes de consumo. São situações menos graves, situações que têm repercussões que não vão atingir a vida, a saúde, a segurança do consumidor. Eu não estou falando de defeito mais, estou falando de vício. O vício, né? Comprar um produto viciado, contratar um serviço viciado, cara, todo mundo já passou por isso na vida, na existência. Não tem como, né? Numa sociedade como a nossa, a gente passar incólume. Você vai uma hora ou outra comprar lá aquela televisão que vai ter um vício de fabricação, aquele telefone celular que não vai carregar, aquela caneta que não vai escrever, a roupa que vai rasgar. E ontem mesmo, comprei uma jaqueta. Estava querendo uma jaqueta lá, uma cor bonitinha e tal. Achei numa promo, porque eu gosto de barateza, dinheiro não aceita desaforo, né? Estava lá na oferta, comprei. Pois então, cheguei em casa, fui experimentar. Uma manga era mais apertada que a outra. Isso é um vício de fabricação, gente. É um vício de fabricação. Não dá para andar com um negócio que num sovaco fica ok, no outro sovaco fica até apertando. Vício de fabricação, fui lá pedir a troca do produto, certo? Onde é que vocês estão? Onde é que vocês vão olhar, né? Caso na prova de vocês caia uma questão envolvendo o vício do produto. Vício do produto. Artigo 18 a 25 mais 26. Lembrando que o artigo 26 é o artigo que trata dos prazos. Prazos para o consumidor reclamar. Que prazos são esses, galera? Prazo de 90 dias, se o produto ou serviço forem duráveis. Aí, o que eu falo para vocês durante as aulas, precisa ficar queimando os bigodes para entender o que é produto durável, o que é produto não durável, serviço durável, serviço não durável. Não precisa. É só você botar a sua roupa de consumidor, que você é 1000 vezes durante o dia, que você vai facilmente chegar à conclusão. Vem cá a câmera comigo, por favor. Olha só, eu tenho uma cadeira aqui, uma banqueta, na verdade, né? Este produto aqui é um produto durável ou não durável? É um produto durável, que não se consome com poucas utilizações. Nas minhas mãos eu tenho uma caneta. Caneta é um produto durável ou não durável? Não durável, que se consome com poucas utilizações. Tanto é que eu peguei essas duas aqui, as duas estão com uma tinta fraca, já deixei de lado, né? Ou seja, já estão gastas o suficiente, de modo que não vão suprir a minha necessidade, que é escrever com uma cor viva para que vocês possam enxergar, tá? 30 dias é o prazo que o consumidor que compra um produto ou serviço não duráveis tem para reclamar. Não duráveis. Não durável é aquilo que não dura. É o caso da minha caneta, por exemplo. Quando vocês pensarem numa caneta, galera, você tem que pensar não no corpo da caneta, e sim na finalidade, né? Que tem uma caneta que é escrever, ela vai se desgastar com poucas utilizações, tá? 90 dias e 30 dias são os prazos que o consumidor tem para reclamar. Cuidado, muito cuidado com os vícios aparentes e com os vícios ocultos. Vícios aparentes ou vícios ocultos, tá? Aparentes, ocultos. Vocês não vão confundir vício aparente com vício redibitório. Vício aparente é Instituto de Direito do Consumidor. Vício oculto vício oculto é Instituto de Direito do Consumidor. Vício oculto é aquele que não aparece com a utilização ordinária do produto, e sim com a utilização extraordinária. Vamos usar meu telefone celular. Meu telefone celular é um telefone celular de uma marca XYZ, certo? Eu comprei em setembro do ano passado, então mês que vem ele faz 1 ano de vida, né? Vamos imaginar que 1 ano e 2 meses depois ele pife. Vamos imaginar, esperando que isso não aconteça, obviamente, né? Pronto, 1 ano e 2 meses meu telefone pifou. É normal um telefone com 1 ano e 2 meses de uso pifar? Claro que
conservado adequadamente, carregado conforme o fabricante indica, com carregadores originais e por aí vai, não exposto a nenhuma condição que não seja uma condição adequada, não é normal. Portanto, eu posso estar diante de um vício oculto. É aquele que não aparece com a utilização ordinária, e sim com a utilização extraordinária. Tá, mas qual é o prazo que eu tenho para reclamar? Caso o meu telefone, 1 ano e 2 meses depois, pife. Telefone celular é um produto durável ou não durável? Durável, portanto, eu tenho prazo de 90 dias contados do aparecimento do vício para reclamar, certo? 90 dias contados do aparecimento. Agora, em se tratando de vício aparente, eu teria os mesmos 90 dias, mas contados do quê? Contados da entrega efetiva do produto, né? Ou do término da execução dos serviços, no caso dos serviços. Entenderam? Execução, tá? Então, fiquem atentos a isso, né? Você comprou um fogão na tua casa. Cara, 1 ano e 6 meses depois o fogão pifa. É absolutamente anormal. Anormal. É uma situação comum, mas é anormal. Porque fogão foi feito para durar décadas na tua casa. Certo? Pronto. O teu fogão pifou. O que você vai fazer? Você vai reclamar. Aí você entra em contato com o lojista diz, não, mas eu só vendi, você tem que reclamar contra o fabricante. Aí acende uma buzina na tua cabeça. Por quê? Porque essa informação está errada. Porque em se tratando de vício, a responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia. Não esqueçam disso. A responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia. Então, o comerciante responde tanto quanto responde o fabricante. Ok? Situação diversa é aquela envolvendo não um vício, mas um defeito. Digamos que você compre esse mesmo fogão e ele exploda na tua casa. Isso acontece? Puxa, a rodo, né? Fere, daí aquela tampa que se quebra, ou a tampa do forno se quebra vindo atingir lá você, tua mãe, sei lá quem. Nós estamos diante de um acidente de consumo, de um defeito de fabricação. Vejam, contra quem será proposta a demanda indenizatória, já que pessoas restaram feridas, né? Contra o fabricante ou contra o importador, nesse exemplo que eu dei, se for um fogão importado. A responsabilidade, portanto, na hipótese dos defeitos, é do fabricante, importador, construtor, fabricante, produtor, construtor e importador, certo? No exemplo que eu dei envolvendo o fogão, seria ou o fabricante ou o importador. Tá? Vou dar um outro exemplo. Você vai no mercado e compra lá uma pizza Sadia. Você foi no Extra e comprou uma pizza Sadia. Você ingere a pizza e tem uma intoxicação alimentar. Você vai olhar, a fabricação está ok e tal, mas esse produto não foi adequadamente conservado, portanto, ele estragou antes do tempo. O que é não ser adequadamente conservado? Desligar a geladeira para economizar energia, por exemplo. Ou a geladeira está desregulada e o produto fica sofrendo variações de temperatura, o que o torna impróprio para o consumo. Você sofreu um acidente de consumo, resultante do quê? Resultante da má conservação desse produto. Vejam, o artigo 12 me diz que a responsabilidade nessa hipótese recairá sobre o fabricante ou sobre o produtor do produto. Produtor, tá? No caso, alimentos, produtor. Aí alguém pergunta, tá, mas a responsabilidade nunca é do comerciante? Sim, ela pode ser. Quando que a responsabilidade recairá sobre o fabricante? Quando? Quando ele não conservar adequadamente produtos perecíveis. Lá, na hipótese do artigo 13 do Código do Consumidor. Ou quando você não puder identificar quem fabricou aquele produto. Eu dei um exemplo em sala de aula da pessoa que vai, compra um carregador de celular, paga R$15 numa lojinha qualquer, chega na sua casa, coloca lá na tomada, o troço pega fogo, incendeia, tudo, faz um
Meu Deus do céu, fazer um arregaço na vida do consumidor. Quem que fabricou aquele produto? Não tem identificação nenhuma sobre quem fabricou aquele produto, quem importou, possivelmente se trata de um produto importado. Quem importou, só Deus sabe. Então, a responsabilidade vai recair sobre o comerciante. Artigo 13. Mas lembrem que a responsabilidade do comerciante ela é sempre subsidiária nas hipóteses envolvendo defeito que causam acidentes de consumo. Agora, em se tratando de vício de produto ou de serviço, a responsabilidade do comerciante, aí ela é solidária. Né? Então, não adianta o gerente lá das Casas Bahia vir com aquele papo furado de eu só vendi. Ele responde pelos vícios tanto quanto responde o fabricante. Não esqueçam disso. E não precisa nem tentar esquecer, porque vocês vão olhar lá. Se a tua questão envolver vício, você vai olhar o quê? Artigo 18 a 25 mais 26. Se a tua questão envolver defeito, você vai olhar artigo 12 a 17 mais 27. Se vocês olharem o caput do artigo 12 e o caput do artigo 18, vocês já vão ver que, de cara, nos defeitos, a responsabilidade é direcionada a quem construiu, quem fabricou, a quem importou, a quem produziu. Se vocês olharem o caput do artigo 18, vocês vão ver que a responsabilidade é solidária entre todos os integrantes da cadeia. Não tem erro, beleza? Isso aí. Vamos lá para um outro tema, que é a desconsideração da personalidade jurídica, rapidamente. Desconsideração da personalidade jurídica. O que vocês têm que lembrar? Vocês têm que lembrar do artigo 28, sobretudo parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. O Código do Consumidor adota, diferentemente do que faz o Código Civil, que adota a teoria maior, o Código do Consumidor adota a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. Precisa que haja pedido da parte ou do Ministério Público para que o juiz desconsidere a personalidade jurídica? Não, não precisa. De ofício, o juiz pode desconsiderar a personalidade jurídica sempre que ela for o quê? Um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Claro que, nas demandas de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica também é medida extraordinária, não é uma medida ordinária. Mas o Código do Consumidor vai além do que vai a lei civil, prevendo lá inúmeras hipóteses no artigo 28 e mais, né? Dizendo lá no parágrafo 5º que a personalidade poderá ser desconsiderada sempre que ela for o quê? Um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. A simples prova de insolvência, por exemplo, é um motivador para desconsideração? Sim, é um motivador. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Publicidade. Publicidade. Publicidade está regrada dos artigos 36 a 38 do Código. Dizendo um pouquinho diferente, o consumidor sempre, ou melhor, o fornecedor, quando se utilizar da publicidade para vender seus produtos e serviços, tem que deixar claro que aquele anúncio é um anúncio publicitário. Né? Então, a publicidade ela deve ser colocada à disposição do consumidor, de modo que o consumidor sempre a identifique como tal. Né? Não pode ser escamoteada a publicidade, não pode ser escondida, não pode ser, de alguma forma, né? De alguma maneira, disfarçada, de modo que o consumidor não perceba que se trata de um anúncio publicitário. Peguem lá, galera, o artigo 36. Deixa eu só achar aqui. Espera lá, CDC, vamos lá. Peguem lá o artigo 36 de vocês, vocês vão ver que a lei me diz o seguinte. Onde é que está? Artigo 36.
A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor fácil e imediatamente a identifique como tal, né? Não pode, por exemplo, ser utilizada a publicidade em forma de peça jornalística, porque induz credibilidade. E o consumidor não percebe que aquilo é um anúncio publicitário, tá? A publicidade não pode ser enganosa, não enganar. O que é enganar, galera? É induzir o consumidor em erro a respeito de características, qualidade, preço, composição, finalidades. É só vocês ligarem a TV de vocês ao meio-dia, no final da tarde, uma enormidade nesses programas aí populares de anúncios enganosos, né? Produtos que prometem mundos e fundos, emagrecimento, equilíbrio corporal, e, sabe, cura para calvície e uma série de outras coisas que a gente sabe que não vai se concretizar, tá? Então, são típicos exemplos aí de publicidade enganosa. Engana a publicidade que induz o consumidor em erro sobre características, qualidade, quantidade, preço, composição, finalidade, por aí vai. A publicidade não pode também abusar. Publicidade abusiva, penso eu ser mais grave do que enganosa. Abusiva é aquela publicidade que é discriminatória de qualquer natureza, em razão de cor, raça, credo, gênero ou qualquer outra situação, né? Que induza o consumidor a se comportar de forma perigosa ou prejudicial à sua saúde e segurança, que desrespeite valores ambientais, que desrespeite valores religiosos. Então, são exemplos aí de publicidade enganosa. Está lá no artigo 37, não tem como errar. Artigo 37 é que vai dizer para vocês o que é publicidade enganosa e o que é publicidade abusiva. O artigo 38, ele trata do quê? Ele trata da inversão ou pelegis, né? Ou seja, o que me diz a lei? Ela me diz o seguinte, vamos ler junto? Pega lá. O ônus da prova, da correção e veracidade da comunicação publicitária cabe ao patrocinador. É o dono da marca. É o dono da marca que tem que provar que aquele produto faz realmente aquilo que está dizendo que faz. Um clássico, Omo. Desde que o mundo é mundo, a gente ouve falar que o Omo lava mais branco. Inclusive, custa um rim, né? Bem mais caro que outros produtos, porque lava mais branco. Ora, se o dono da marca está dizendo que aquele produto lava mais branco, ele tem que provar que realmente o Omo lava mais branco, tá? Então, o legislador já definiu quem tem o dever de provar em se tratando de publicidade. É o dono da marca. Dono da marca. Não confundam, galera, com o anunciante, né? Com o... Deixa eu ver como é que está aqui. 38, pera lá. Onde é que está o artigo 38? Não confundam com o meio de comunicação. Não é o jornal, não é a página na internet, não é a revista, enfim. O canal de TV, quem tem que provar é o dono da marca, que é o patrocinador, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Peguem lá o seu código e vamos dar uma olhada nas alterações previstas no Código do Consumidor. Eu tive que escolher alguns temas, eu escolhi os temas que eu reputo mais relevantes aí para a nossa prova. Vocês lembram que o Código sofreu uma alteração bem importante em julho do ano passado. No Vademecum de vocês, é tão importante isso que no Vademecum, se vocês estiverem usando o Vademecum da RT, que possivelmente foi o indicado, né? Todo mundo está usando, vocês vão ver que está em verde claro. Ou seja, esses artigos, né, que foram incluídos no Código do Consumidor estão mencionados de outra cor, para destacar daí a importância dessas alterações. Vamos lá.
Vamos lembrar do artigo 6º do Código do Consumidor. O artigo 6º, peguem lá o artigo 6º de vocês, ele trata dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos básicos do consumidor, e passa a ser um direito básico do consumidor a garantia de crédito responsável. Então, a gente já pode, de cara, ver que essas alterações, né, que foram trazidas pela Lei 14.181, têm como objetivo a prevenção e o tratamento, do quê? Do consumidor superendividado. Vamos ver o que é importante aqui, galera. O que é o consumidor superendividado? Peguem lá o artigo 54A, parágrafo 1º. Consumidor superendividado, artigo 54A, parágrafo 1º. Ou seja, a lei me faz o quê? Me traz o quê? O conceito de consumidor superendividado. Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor. Atenção, por quê? Porque essa proteção, ela não vem para atender o consumidor pessoa jurídica, mas sim o consumidor pessoa natural. Opa! Então, a ideia é prevenir e tratar o consumidor superendividado. Superendividado é aquele pessoa natural, de boa fé, olha lá, de boa fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer o mínimo existencial nos termos da regulamentação. Para vocês não ficarem no vácuo, a regulamentação foi publicada recentemente, está sendo durissimamente criticada por todos os órgãos de defesa do consumidor, porque o mínimo existencial foi estabelecido em incríveis R$ 303. Sim, R$ 303, ou 25% do salário mínimo atual, que dá R$ 303. Isso quer dizer que, segundo, né, aquele que bolou esse decreto, aquele que redigiu esse decreto, o cidadão comum terá que viver com R$ 303. Uma beleza. Então, vejam só. Superendividado é a pessoa natural, de boa fé, que não consegue fazer frente às suas necessidades básicas. Então, passa a ser direito deste consumidor ou do consumidor. Vejam lá. Artigo 6º, volta lá no artigo 6º, que diz o seguinte: é direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável. Para quê? Para evitar que esse cidadão entre numa situação de superendividamento. Essas regras, pensem numa moeda, prevenção de um lado, tratamento de outro. Prevenir para que o consumidor não se superendivide. Como é que previne? Garantindo como direito básico a práticas de crédito responsável, educação financeira e também a prevenção de situações de superendividamento. Preservado o mínimo existencial. Se houver, né, uma composição para o consumidor, já vou falar, pagar as suas dívidas, tem que ser assegurado os R$ 303 para que o consumidor sobreviva. Tá? Vejam. Como é que se previne ainda que o consumidor se superendivide? Pega lá o artigo 54B. No fornecimento de crédito na venda a prazo, além das informações obrigatórias previstas lá no artigo 52, que vocês vão dar uma olhada, e na legislação aplicável à matéria, o fornecedor ou intermediário deverá informar ao consumidor prévia e adequadamente no momento da oferta. 1. O custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem. Eu estou buscando um crédito no mercado, certo? Esse crédito eu levarei em dinheiro ou eu financiarei um bem qualquer, né? O que deve ser informado para este consumidor? Primeiro, o custo efetivo total e a descrição dos elementos que o compõem. Você está pegando 1.000, você vai devolver 4.000.
você vai pagar X% de juros, você vai pagar juros moratórios de tantos por cento, caso você atrase o pagamento das prestações, você está sujeito a uma multa de 2%, né? E por aí vai. Então, isso tem que ser informado para o consumidor, até para que o consumidor avalie. Será? Será que vale a pena eu pegar 2 e devolver 5 ao final de 24 meses, 36 meses? Será que eu preciso desse dinheiro pagando essa montanha de juros nesse momento? E possivelmente me endividando ou ainda me superendividando? Será? Essa é a ideia, é qualificar a escolha do consumidor, tá? O nome é o endereço, inclusive, eletrônico do fornecedor, para quê? Para que o consumidor, numa eventual reclamação, questionamento, saiba, né? Possa notificar esse fornecedor. Inciso 5º, muita atenção para ele, crianças queridas de Deus. O direito do consumidor à liquidação antecipada e não onerosa do débito. O que significa isso? Imaginem que um consumidor fez um empréstimo para pagar em 24 meses. E recebeu uma grana extra lá, enfim, entrou um dinheiro que ele não esperava. E ele resolve, então, antecipar o pagamento desse financiamento. Ele pode ter algum ônus para ele exercer esse direito de liquidação antecipada? Não. Ele pode liquidar total ou parcialmente. Eu vou adiantar lá umas 20 prestações, 15 prestações, sei lá, dependendo da forma que ele recebeu. E o inciso 3º traz, deixei por último, uma informação super importante, que é um prazo de reflexão. Olha só, o montante das prestações e o prazo de validade da oferta, que deve ser de, no mínimo, 2 dias. O que acaba com aquela sacanagem de este preço é só hoje. Não, o consumidor tem 2 dias para pensar, 2 dias para refletir se realmente ele vai ou não aceitar a oferta daquele crédito, tá? Então, é uma inovação trazida aí pela lei, uma inovação importante, né? Para que o consumidor, então, possa refletir, possa, enfim, de alguma maneira, verificar se realmente aquele financiamento, aquela oferta está de acordo e se ele não vai entrar numa situação de superendividamento. Uma outra questão importante, além dessas alterações, né? Trazerem a proteção da pessoa natural ou da pessoa de boa-fé, ela exclui aquele consumidor que, de má-fé, contratou com o intuito de não pagar, que existe, né? Se endividou, usou o dinheiro com a clara noção de eu quero, mas eu não vou pagar, eu vou fazer, mas eu não vou pagar. Claro que a prova aí da má-fé vai caber ao fornecedor, não ao consumidor, né? Vai ter que provar que ele estava de boa-fé, que vai ter que provar o fornecedor, né? E mais do que isso, não protege também aquele consumidor que comprou produtos de luxo ou alto valor, certo? O cara comprou um barco, né? Aí a avaliação vai depender, claro, né, do juiz para, enfim, avaliar se aquele produto realmente é um produto de luxo ou de alto valor. Tá bom? Entenderam? Vamos lá, galera. O que a lei proíbe, né? O que essas regras aí de prevenção e tratamento do consumidor superendividado proíbem? O assédio. O assédio para você contratar crédito, que é aquela situação que todo mundo já viu acontecer, não com si próprio, mas com os parentes, especialmente pessoas de idade. Então, vocês vão dar uma olhada lá no artigo 54C, é vedado expressa ou implicitamente na oferta de crédito, publicitária ou não, né? Primeiro, dizer que a operação poderá ser concluída sem consulta ao serviço de proteção ao crédito. Créditos para negativados, já ouviram, né? Pois é, não pode mais. Ocultar ou dificultar a compreensão sobre os ônus da contratação do crédito ou a venda a prazo. De novo, né, o que se tenta é qualificar a escolha do consumidor.
qualificar a escolha do consumidor. Inciso 4, assediar ou pressionar o consumidor para contratar o fornecimento do produto, serviço ou crédito, principalmente se tratar de idoso, analfabeto, doente ou pessoa em estado de vulnerabilidade agravada. Tá? Então, são regras que vêm para tentar prevenir, para que o consumidor não se superendivide. Vamos lá, vamos imaginar que o consumidor já está numa situação de superendividamento. Há possibilidade de tratamento, a lei traz essa possibilidade. Aí vocês vão lá para o artigo 104A, que diz o seguinte: há requerimento do consumidor. Então, tem que haver o requerimento do consumidor, gente. Tá? O consumidor vai procurar o Sejusc, vai procurar o Procon, para buscar o quê? Essa conciliação. A requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas. Qual que é a diferença desse processo de repactuação de dívidas e as situações que a gente vê acontecer? Repactuação de dívidas. Que a gente vê acontecer normalmente é que, por esse procedimento aqui, são chamados todos os credores. Então, não é um credor somente que é chamado, são chamados todos os credores. Né? Para quê? Para que o consumidor, então, possa apresentar um plano de pagamento. Plano de pagamento. Esse plano de pagamento com duração máxima de 5 anos. E, ao lado da apresentação desse plano de pagamento, tem que ser assegurado que o mínimo existencial. Então, não é somente na concessão de crédito que o mínimo existencial tem que ser protegido, mas também na repactuação das dívidas. Né? Então, vamos lá. Tá o João, que é o consumidor, tá o Bradesco, Itaú, Casas Bahia, Companhia de Telefone, de Gás, a Escola das Crianças e o Plano de Saúde. Todos os credores. O consumidor está numa situação de superendividamento. Ele não consegue fazer frente com os seus ganhos às suas necessidades básicas. Ele procura, então, né, o Poder Judiciário e vai buscar através lá de um requerimento próprio, enfim, vai procurar a repactuação das dívidas. Serão chamados todos os credores por ele apontados, certo? E ele, consumidor, segundo a lei, deverá apresentar o quê? Um plano de pagamento. Olha, minha renda é de 1.000. Eu consigo pagar 200 para o Itaú, 80 para o Bradesco, 20 para o sei lá quem, 30 para a escola, 10 para o plano de saúde e assim vai. E tem que ser assegurado que os R$303 para ele sobreviver. Que é uma piada, né? Mas enfim, é o que está ali. Tá? Vamos lá. Atenção, muita atenção. Sublinhem lá o parágrafo. Já sublinharam na aula, mas deem mais uma olhada. O parágrafo 1º do artigo 104A. Excluem-se do processo de repactuação de dívidas, ainda que decorrentes das relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente, sem o propósito de realizar o pagamento, que é o consumidor de má-fé, né? Bem como dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Então, essas dívidas aqui não farão parte deste processo de repactuação, certo? Consumidor de má-fé, luxo alto valor, financiamentos imobiliários, crédito rural e contratos de crédito com garantia real. Estão excluídos da repactuação. Nós estamos aqui ainda na conciliação. Então, tem uma primeira fase, que é a fase de conciliação. Chama lá todos os credores
apresenta o plano de pagamento, é óbvio que o consumidor terá que ser ajudado nisso, né? Sozinho, possivelmente, ele não consiga fazer esse plano de pagamento. Óbvio que não, tá? Se artigo 54A, artigo 104A, parágrafo 2º. Anotem lá. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir a audiência de conciliação, que é o que eu estou dizendo aqui para vocês, de que trata o caput desse artigo, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos de mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Então, vamos lá. Digamos que um desses fornecedores, aí, vamos pegar o Banco Santander, foi devidamente notificado, chamado, não compareceu e não justificou o não comparecimento. Veja que a lei diz o não comparecimento injustificado, tá? Então, eventualmente, ele pode justificar a ausência. Mas o não comparecimento injustificado do Santander vai fazer com que, primeiro, se suspenda a exigibilidade daquele débito em face do consumidor, interrompa os juros de mora, bem como sujeite o Santander ao final da fila. Vamos imaginar que o plano de pagamento apresentado pelo consumidor, que pode ser de até 5 anos, seja de 2 anos. Eu consigo me organizar em 2 anos e cumprir o que tudo está aqui. Então, o Santander vai receber só depois de terminados os 2 anos. Tá bom? Então, é assim que funciona a vida. Não havendo a conciliação. Deu ruim na conciliação. O que o consumidor vai ter que fazer? Vejam o que diz o artigo 104B. Está lá em verde claro no vademecum de vocês. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, de novo, a pedido do consumidor. Não adianta imaginar que não deu certo a conciliação, automaticamente terá andamento o processo judicial. Não terá. Tem que haver o requerimento do consumidor. Instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Ora, estava claro, gente, que se não houvesse uma imposição nesses termos, ninguém faria acordo. A gente continuaria como está, ou como estava, melhor dizendo, antes das alterações previstas pela 1481 no Código do Consumidor. Simplesmente, não teve acordo, paciência, segue a vida. Não segue a vida. Ou seja, essas disposições, elas vêm para, de fato, né, possibilitar o tratamento do consumidor superendividado. Oportuniza-se a conciliação, né? Não havendo a conciliação, instaura-se o processo judicial para tratamento aí do consumidor superendividado. Então, são regras bem legais. Está muito fácil de vocês olharem no código de vocês por conta da cor, que está diferente. Então, não tem erro. Não tem erro. E olha o que diz o parágrafo 4º do artigo 104. O plano judicial compulsório, que é um plano de pagamento também, né, assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço. E preverá a liquidação total da dívida após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no artigo 104A deste Código, ou seja, na hipótese de que o Santander, por exemplo, não compareceu, ele vai ter que submeter ao plano judicial, tá? Em no máximo 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas iguais mensais e consecutivas. Então, a lei dá uma
pancada nos credores para que, de fato, né, se consiga tirar o consumidor deste buraco, que é o buraco do superendividamento. Lembrem que estar numa situação de endividamento já é super grave, superendividamento muito mais, porque a pessoa não consegue suprir suas necessidades básicas. Eu estou falando básico, é comer, vestir, estudar, tomar remédio, coisas, né, básicas para ficar em pé. Tá? Então, essas regras vieram em muito boa hora. Beleza? Gente, é isso que eu queria tratar com vocês hoje. Né? Vocês, tenho certeza que vocês farão uma excelente prova. E, de novo, né, nos vemos na Festa dos Aprovados, se Deus quiser. Beijo grande.